E foi assim que ele se manifestou. Estavam Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes então Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, pois não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Somente até aqui, precisamos ler o verso de número 19. Será que há condição de restauração para aquele que perdeu o compasso da caminhada? Essa é uma situação difícil na vida cristã. Lá na região onde eu moro, lá em Itaipu, existe uma igreja cujo o slogan é um lugar de recomeços. Mas eu diria que a fé cristã, a nossa fé, é uma fé baseada em recomeços. Quem de nós nunca perdeu o compasso na caminhada? Quem de nós, em algum momento, não decepcionou alguém, ou mesmo se decepcionou com uma expectativa frustrada? Talvez até mesmo no que diz respeito ao desempenho da nossa fé, da nossa vocação, da nossa espiritualidade. Será que tem possibilidade de recomeço? A gente vive hoje num tempo tão, no que diz respeito à igreja, um tempo tão cheio de possibilidades. Algumas pessoas, talvez a gente fazendo essa pergunta, dirão assim: não tem, né?
Não dá mais. Outros dirão de forma frouxa, aceitando qualquer coisa de qualquer maneira, dizendo, não, claro, você pode recomeçar em todo o tempo e toda hora, e praticamente banalizando todo esse processo. Mas a verdade é que não é banalizado, mas de fato existe a possibilidade de nós recomeçarmos. Eu queria compartilhar isso a partir hoje da experiência de Pedro nesse texto que a gente acabou de ler. Um texto bacana demais, que fala do momento em que Jesus, segundo o próprio João diz, aparece pela terceira vez aos seus discípulos. Quando Jesus foi crucificado naquela sexta-feira e ressuscitou no domingo, ele passou, depois daquele domingo de Páscoa, 40 dias com seus discípulos. Até que ele foi assunto aos céus, lá conforme Atos capítulo 1, verso 8, e 10 dias depois, cumprindo-se os dias de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós temos lá o derramar do Espírito Santo sobre seus discípulos e o sermão de Pedro, aquele primeiro grande sermão de Pedro. Nesses 40 dias, o texto que nós lemos diz que essa é a terceira vez que Jesus está aparecendo para alguns de seus discípulos. Especialmente, ele tem um encontro com aqueles que tinham voltado a pescar, voltado à velha vida, voltado às coisas antigas, talvez por uma desesperança, mas de forma especial ele tem um encontro ali com aquele cara chamado Pedro. Vocês lembram bem dele? Foi um dos primeiros discípulos de Jesus, chamado por Jesus. Era um dos 3 principais apóstolos. Ele junto com João e Tiago, e João sempre tem aqui uma maneira toda presunçosa de ser, onde ele diz assim, né, aquele discípulo a quem o Senhor amava, falando de si mesmo, muito humilde. Pedro era um, junto com Tiago e com João, daqueles 3 mais íntimos de Jesus. Quando Jesus, por exemplo, esteve no Monte da Transfiguração, Pedro estava lá junto com ele. É aquele que, impulsivo e explosivo, que pediu para andar sobre as águas quando Jesus aparece naquela noite andando sobre o mar da Galileia, que disse que seguiria Jesus até a sua morte, se necessário. E aquele mesmo que, quando viu o mestre ser ameaçado de prisão, puxou da espada e feriu o soldado, cortando a sua orelha. Esse mesmo Pedro que pela sua boca diz para Jesus em Mateus capítulo 16, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e que recebeu de Jesus uma das grandes honrarias. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou. Mas é esse mesmo Pedro que também fora repreendido por Jesus um pouco depois, quando Jesus começa a dizer acerca da necessidade de ir para Jerusalém padecer diante das autoridades de Israel, para que então se cumprisse o fato de que ele era o Cristo, aquele que precisava morrer, ele era o Messias. O próprio Pedro diz, não faça isso contigo, Senhor, e ele também é repreendido por Jesus. Pedro é aquele cara que talvez hoje em dia a gente diria que ele é meio bipolar, né? Parece, não sei. Mas aquele homem, sobretudo, que impulsivo, desejoso de servir a Deus, talvez com um coração maior do que a mente, com um desejo maior do que a capacidade, vai terminar em algum momento negando Jesus, quando lhe é perguntado se ele era um dos discípulos. E o texto diz que ele saiu daquele momento, naquela noite da prisão de Jesus, chorando amargamente, do pátio da casa do sumo sacerdote. Agora, esse Pedro, impulsivo, se encontrava, conforme o texto que a gente leu, entristecido, envergonhado, desanimado e, por que não dizer, desviado, por não ter conseguido de alguma forma corresponder àquilo que
certamente não o que Jesus esperava dele, porque Jesus nunca espera de nós aquilo que ele sabe que nós não podemos dar. Mas certamente desanimado por não ter conseguido preencher os requisitos segundo, quem sabe, a sua própria forma de ver e de se enxergar. É esse Pedro, então, que sai dali chorando e que pensa posteriormente em voltar para a velha vida, porque, afinal de contas, que esperança há? O que fazer? Eu fico pensando, não sei você, mas às vezes quando a gente não consegue preencher alguma expectativa, sobretudo as nossas próprias, a gente sofre muito, né? Psicologia hoje em dia já trata tanta gente disso. Quantos de nós não sofremos aí de crise de ansiedade, transtornos e mais transtornos em função de expectativas que foram lançadas sobre nós pelos nossos pais, por pessoas que nos amavam, ou mesmo porque nós abraçamos e entendemos que aquilo de fato era algo que nós deveríamos experimentar na vida e poderíamos dar conta disso. Esse cara agora está lá entristecido, voltou a pescar, Deus sabe o que se passava no seu coração. E o texto que nós lemos fala daquele fatídico, abençoado momento em que Jesus vai até esses discípulos e tem um tempo especial com esse homem que possivelmente pensava que o seu tempo tinha passado, que as suas expectativas que não foram cumpridas já não tinham mais condição nenhuma de acontecer. E quem sabe até mesmo, ainda que Jesus tivesse ressurreto, será que poderia haver uma disposição de Deus de amá-lo, de aceitá-lo, de desejá-lo e de encorajá-lo novamente? Mas é nesse contexto que se manifesta o amor restaurador de Cristo, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite. O amor restaurador de Cristo. O amor restaurador de Cristo, ele se manifesta de muitas formas, particularmente com base nesse texto. Eu queria apresentar para você algumas maneiras ou algumas formas em que esse amor se manifesta por meio da vida de Pedro, na vida daquele que perdeu o compasso, na vida daquele que, achando que era capaz, em algum momento não conseguiu atender as expectativas. Quem sabe seja essa pessoa, você que está aqui nessa noite, pensando que em algum momento da sua vida havia tanta possibilidade, havia tanta vocação, havia tanto desempenho. E será que por algumas conjunturas da vida, ou mesmo circunstâncias erradas e decisões que você tenha tomado de forma equivocada, isso pode estar impedindo o seu coração de receber de Deus o perdão necessário para continuar a sua caminhada? Em primeiro lugar, o amor restaurador de Cristo, ele se manifesta, eu queria dizer, na evidência de que é Cristo quem primeiro procura o discípulo perdido. O que é fantástico na Bíblia é que o Evangelho, a história da salvação, não é a história de homens perfeitos que estão atrás de Deus. Não é a história sequer de homens imperfeitos desejosos de acertar sua vida diante de Deus. Mas é a história de um Deus que busca incessantemente homens e mulheres. E não apenas os busca, os encontra. E restaura a história desses homens e dessas mulheres. Eu digo isso porque, eu não sei se você conhece esse texto, mas em Marcos 16, versos 6 e 7, quando Jesus ressuscita no domingo de manhã, e a gente aqui não sabe que é a terceira vez que Jesus aparece num espaço de 40 dias. Isso se deu 20 dias depois? 30? 35? Nós estamos em qual dia aqui? 35º? 36º? 13º? Não sei. Mas nessa terceira vez que Jesus aparece, se cumpre aquilo que ele havia dito para as mulheres, particularmente a Maria, lá em Marcos, segundo Marcos registra no capítulo 16, versos 6 e 7.
Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, ele lhes disse, não vos assusteis, diz o anjo, né? Buscai Jesus, já ressurgiu. E o anjo diz assim, não está aqui. Mas ide, olha só as palavras desse anjo, eu fico pensando em Jesus deixando o recado para ele dar o recado a essas mulheres. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Eu não teria medo de dizer que na mente de Deus, na mente de Cristo, uma das primeiras preocupações na sua ressurreição é avisar Pedro que a história não acabou. Porque se eu fosse Pedro, eu entenderia que a história para mim tinha acabado. Você imagina, a gente está falando de uma fé que a gente crê e não viu. Pedro esteve com Cristo. Pedro esteve com Jesus, andou com ele, experimentou os milagres de Jesus. Você imagina o coração desses homens como ardia ao estar com o Mestre. Imagina a decepção desse homem ao perceber que ele talvez tenha sido um Judas que estava ali no meio. Não foi capaz de vendê-lo, de traí-lo nesse ponto de vista, mas o traiu em outra medida. Afinal de contas, não foi uma traição? Você é um deles. Não, de jeito nenhum. Não me identifique com ele. Por medo, por receio, por não estar tão seguro assim, quem sabe. Mas presta atenção. Como deveria estar o coração desse homem? E aí, quando Jesus ressuscita, o anjo tem um recado para dar para aquelas mulheres que vão lá no túmulo. E Marcos registra isso. Diga aos discípulos e a Pedro. Por que não aos discípulos e a Tomé? Por que não aos discípulos e a João, o mais amado? Mas por que Pedro? Sim, Pedro. Isso é a demonstração clara de que o amor restaurador de Cristo se manifesta na evidência de que é o próprio Cristo quem primeiro busca o discípulo perdido. É Ele quem nos busca. E, diga-se passagem, existem várias formas da gente entender que Cristo nos busca. Estar aqui nessa noite, hoje, pode ser a providência divina de Cristo buscando você. Por que você veio aqui hoje? Por que você está ouvindo essa mensagem hoje? Que circunstâncias levaram você a fazer parte desse grupo para estar aqui nessa noite? É possível que você nem estivesse aqui. Mas o ponto é esse. Esse amor restaurador se manifesta no fato de que é Cristo quem vai buscar em primeiro lugar. Eu fico imaginando você ouvir de Jesus: olha, ele mandou avisar a todo mundo, mas em especial a você. Em segundo lugar, o amor restaurador de Cristo se manifesta através do convite da comunhão à mesa do perdão. Eu destaquei aqui um comentarista chamado Werner de Boer. Ele, no seu comentário, ele diz o seguinte sobre essa passagem. Olha que coisa legal. E foi interessante eu perceber isso porque eu fui chamado para falar sobre a ceia, né? No dia de ceia. E esse autor, ele diz assim: como era evidente, a comunhão da mesa havia exercido um papel importante na vida e atuação de Jesus. Numa forma inimitável, expressava-se nela sua maneira muito peculiar de combinar o amor que doa e sua soberania evidente. É o que acontece também agora de maneira semelhante ao episódio dos discípulos no caminho de Emaús, que Jesus também parte o pão com eles ali em dado momento. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu, e de igual modo o peixe. E aí ele continua dizendo o seguinte: o singelo desjejum, porque isso é pela manhã. Lembra, os caras pescaram a noite toda, quer dizer, entraram para o mar para tentar pescar, mas não conseguiram nada. O singelo desjejum se torna um sacramento pela presença e a ação de Jesus.
poderíamos perguntar, afinal, onde fica no presente relato o ponto central do Evangelho? O perdão. E aí ele responde, ele está no acontecimento como um todo. O fato de que nessa manhã, Jesus está no local e espera por seus discípulos, de que ele os interpela com tanta cordialidade, de que ele providencia a pesca após o trabalho noturno frustrado, que ele toma a refeição com eles. Tudo isso é em si mesmo o perdão de toda a sua grande culpa. Chamar aqueles homens para comer com ele significa o desejo novamente de comunhão. É interessante que alguns comentaristas dizem que a ceia ela tem a sua base em cerimônias antigas também, que eram as chamadas, que eram cerimônias realizadas à mesa. Eram pactos que eram realizados à mesa. Ou seja, quando um rei no passado, quando governantes do passado queriam determinar ou estabelecer algum pacto pacífico entre eles e não mais entrarem em guerra, era comum que se fizesse uma refeição entre essas partes. É interessante que eu não sei se daí a gente herdou um pouco isso até os dias de hoje, mas é muito comum se falar de jantar para fechar um negócio, um almoço para fechar um contrato, refeições fazendo parte de alianças, de pactos, de negócios, e mesmo a nossa disposição, né, em estar com alguém à mesa para comer. Geralmente quando a gente diz assim, eu não gosto de fulano, ou fulano me faz tão mal que eu perco até a fome. Ninguém vai à mesa com quem não tem o desejo de ter comunhão, com quem não há algum tipo de apreciação. Então chamar à mesa, segundo esses comentaristas, é a maneira que Jesus tem de demonstrar o seu perdão. A ceia é um simbolismo desse. É Deus chamando homens pecadores redimidos pelo seu sangue, justificados pela fé, a participarem da sua mesa, a mesa da comunhão, não mais a da ira, da amizade, da comunhão, do companheirismo. E isso fica evidente, continua esse autor dizendo, no fato de que o perdão não é apenas o ato negativo isolado de riscar a culpa, apagando-a no registro penal. Eu e Leclerc estávamos dando uma aula na sexta-feira, falando sobre a graça irresistível, e a gente citou a questão da justificação e da adoção. Na justificação que Cristo faz, por nós recebemos a sua justiça imputada sobre nós pela fé. Deus resolve o problema da nossa culpa legal. Ele nos perdoa os pecados do ponto de vista de que Cristo nos substitui. Ele assume a nossa culpa, nós assumimos a sua justiça. Nós recebemos a sua justiça. Mas a adoção, ela é algo que transcende apenas o perdão da culpa. É a adoção que nos torna filhos de Deus. Porque Deus poderia nos perdoar os pecados e dizer como a gente perdoa muita gente, não é assim? Eu perdoo fulano, mas ele lá e eu cá. Isso é muito comum da gente fazer. Perdoa, não tem nada contra ele, mas ele lá e eu cá. E Deus prova o seu amor para conosco, Deus nos perdoando em Jesus Cristo e pegando aqueles que foram causadores da morte do seu filho e os tornando seus filhos adotivos. Olha que coisa esquisita e complicada para a nossa cabeça. É amor demais? É amor demais. Então, de forma negativa, ele risca a culpa, mas de forma positiva, ele dá a dádiva da nova comunhão, ele estende a mão, ele chama para comer junto. E ele expõe novamente o amor e a sua providência. Justamente dessa maneira o perdão se torna algo luminoso, alegre e vivificante. Portanto, nesse segundo ponto, Cristo demonstra
o amor restaurador no fato de que ele nos chama, ele chama o discípulo perdido novamente à comunhão. E por fim, terceiro e último lugar, o amor restaurador de Cristo se manifesta no fato de Cristo confrontar ou encorajar, e eu vou explicar por quê, o discípulo com as suas próprias limitações ou diante das suas próprias limitações. A última parte dessa passagem, depois que Jesus come ali com seus discípulos, ele vai especificamente a Pedro e ele pergunta a Pedro 3 vezes. A gente conhece isso. Pedro, tu me amas mais do que estes? Afinal de contas, Pedro era o cara, né? Aqui há uma discussão nesse texto interessante, porque há um grupo de teólogos que acreditam que esse texto é uma confrontação de Jesus com Pedro, expondo Pedro à sua maneira antiga de ser, para trazer o reconhecimento de que ele não é o cara. Eu vou explicar. E há um grupo de teólogos que diz que, na verdade, isso aqui é não uma confrontação, mas uma sucessão de perguntas com o objetivo de restaurar Pedro, porque Jesus de fato já sabia quem ele era. O primeiro grupo de pessoas que crê que isso é uma confrontação que Jesus está fazendo com Pedro, eles acreditam que há uma diferenciação nas palavras desse texto. Você sabe, esse texto, assim como o Novo Testamento todo, foi escrito em grego, não em português. E esse texto aqui no grego traz umas nuances que no português a gente não consegue pensar e perceber. Jesus chega para Pedro e pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus então diz: então apacenta os meus cordeiros. Conversa vai, conversa vem, come-se mais um pedacinho de peixe e Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E terceira vez a mesma coisa: Pedro, tu me amas? E aí o texto diz: Pedro então se entristece de Jesus ter lhe perguntado terceira vez: tu me amas? E diz: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus então novamente diz: apacenta as minhas ovelhas. O primeiro grupo de pessoas pega as distinções do texto. Por quê? Porque há duas palavras em grego aqui no Novo Testamento que são traduzidas no português por amor. Você já deve ter ouvido falar a palavra filéu, de filo, e a palavra ágape. Um grupo de comentaristas acredita que há uma distinção proposital de Jesus e que o Espírito Santo fez questão de deixar registrada por meio de Pedro nesse texto, porque a pergunta de Jesus no texto grego é assim. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, agapasmi, você me ama com amor ágape? E Pedro responde assim para Jesus: filose. Ou seja, ele responde com filo. Jesus pergunta com ágape, que em tese é um amor mais sublime, é um amor altruísta, é um amor sacrificial. E filéu seria um amor fraterno, fraternal. O amor ágape é o amor como Deus ama, é o amor que é doador da própria vida. E o amor filéu é aquele que é capaz de alguém ser amigo, gostar muito de alguém. E aí Jesus pergunta para ele em ágape, ele responde em filéu, em filo, filose. Sim, Senhor, em outras palavras, eu te amo, mas parece que é um amor num nível menor. Na segunda vez que Jesus pergunta exatamente igual à primeira, agapasmi, ou seja, ele usa o verbo ágape. E Pedro mais uma vez responde com filo, filose.
Parece, então, para esses comentaristas, que Jesus está perguntando para Pedro o seguinte: você tem esse amor capaz de me dar tudo? E Pedro parece que está respondendo a Jesus: olha, eu acho que dá para ir só até aqui. Porque na terceira vez, Jesus não pergunta, no texto grego, não pergunta ágapas me. Jesus pergunta phileis me. Você me ama com amor filéu? Ou seja, Jesus agora desceu à condição de Pedro. E aí Pedro se entristece por causa disso e diz: Filocê, sim, Senhor, é isso aí, o Senhor descobriu, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor, em outras palavras, alguns comentaristas dizem o seguinte: o que Jesus está fazendo é uma confrontação com Pedro. Você continua sendo o impulsivo que morre por todo mundo, o que é capaz de fazer todas as coisas, o capaz de realizar, de dar a vida. Em outras palavras, você continua achando que é o cara. E Pedro descobre que ele não é mais o cara. E aí ele responde para Jesus: não sou o cara. E Jesus pergunta a segunda vez: tu és o cara? E ele diz: não sou o cara. E na terceira vez Jesus pergunta: você pode ser até aqui só, não precisa ser o cara? E Pedro, parece que isso confronta Pedro com aquele jeito de ser, aquele Pedro antigo. Faz sentido? Sim. Nesse caso, a pergunta de Jesus e o seu amor se expressa na maneira em que Jesus confronta o discípulo, para que o discípulo conheça a si mesmo. Perceba-se como uma pessoa. E é interessante que é somente depois de Pedro reconhecer que ele não é o cara, que ele sempre ouve de Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Eu pensaria assim: agora você está apto para pastorear minhas ovelhas, porque você descobriu que você é gente falível. Agora que você descobriu que você não é o cara infalível, Pedro, você está apto. Por que não é assim? Você imagina um Pedro triunfante, triunfalista, detentor da teologia da prosperidade, do poder total e absoluto. É só vitória. Se você chegar com tristeza para ele, tem uns irmãos lá na região onde eu moro, que você diz: ei, irmão, como é que estão as coisas? Só vitória. Eu falei: rapaz, a vida desse povo deve ser muito boa, porque eu passo lutas. A vida cristã não é só vitória. Via de regra, a vida cristã, ela é cheia de lutas. É claro que a vitória Deus nos dá, mas ela não é triunfalista. Por outro lado, outro grupo de comentaristas acredita que há indistinção. Aqui não há distinção entre os verbos ágape e filo. É apenas coincidência. E aí, nesse caso, não é uma confrontação, mas é um encorajamento. É Jesus chegando para Pedro e expondo diante de Pedro a sua maneira de ser e as circunstâncias que passaram, e ele estaria ali com 3 perguntas, mas revertendo aquelas 3 negativas. E diante das 3 respostas de Pedro, Jesus reafirmando a sua vocação e o seu chamado. Ou seja, Jesus não está interessado em super-homens. Não é aquele erro por parte de Pedro que é deletério para a sua vida. Não é aquilo que vai sepultar a sua vida diante de Deus. E aí Jesus termina para ele dizendo o seguinte: quando você era jovem, você se cingia e ia para onde você queria. Quando você for mais velho, o verso 19 que eu não li, você
virá um que é maior do que você e vai te cingir e levar você para onde você não quer. E o texto diz, Jesus dizia isso acerca do tipo de morte que Pedro haveria de ter. A gente sabe que aquele Pedro impulsivo que achava que era, não foi nada. O Pedro que achava que era o cara, no primeiro obstáculo da sua fé, ele negou que conhecia Jesus. Mas o Pedro restaurado por Deus, e depois cheio de Deus, é o Pedro que, pela tradição da história da igreja, vai morrer crucificado de cabeça para baixo, porque vai dizer o seguinte: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ele pediu para colocarem a sua cruz de cabeça para baixo. E ele foi capaz de dar a sua própria vida pela fé. O que me fascina nesse texto? Me fascina nesse texto o fato de que esse amor restaurador de Cristo é a nossa força motriz. Não é uma igreja que é lugar de recomeços. A fé cristã é lugar de recomeços. A vocação, o chamado de Deus é que nos chama a recomeçar um dia depois do outro. Não nos iludamos, irmãos. Deus não se ilude com nenhum de nós. Nós nunca desapontamos Deus, sabe por quê? Porque Deus não tem falsa ilusão com a gente, Ele nos conhece. Quando Pedro diz assim: Senhor, Tu conheces todas as coisas, pergunta é essa que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu faço, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele sabe quais as nossas capacidades. Se Deus esperasse gente muito capaz para poder servi-lo, para ser dele e para continuar a caminhada, nenhum de nós estaria aqui. O que me garante e me dá esperança na minha vida é saber que pode acontecer o que for, eu posso ter, em algum momento da minha caminhada, não correspondido às expectativas de muita gente e até as minhas mesmo. Mas eu sei que esse amor de Deus se manifesta. Primeiro, porque é Ele quem nos busca. Segundo, porque é Ele que nos chama à comunhão. A mesa, a ceia, é a lembrança memorial. Mais do que um memorial, é uma lembrança memorial. Mais do que um evento memorial, é uma lembrança que deve estar em nossa memória, em todo o tempo, de que a gente precisa desses passos o tempo inteiro de reconciliação, de auxílio, de busca, de ajuda de Deus para superar as furadas que nós damos e que nós demos e que nós damos na vida. Talvez hoje você que esteja aqui esteja pensando exatamente nisso. Você já foi, não vou estragar a mensagem, né? Eu falo assim: já foi rainha da Lapa, hoje é Tiririca do Brejo. Isso aí vai acabar com tudo. Alguém vai dizer: é um profano, olha que coisa louca. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Talvez você já tenha sido muito mais do que você tem sido, mas não deixou de ter valor para Deus, e sempre é um ponto de retorno e de restauração de Deus, porque é Ele quem nos busca.